Bem, vamos conversar agora com o professor Fernando Galvão. Eu agradeço a presença do professor aqui conosco. Professor, seja bem-vindo, bom dia, tudo bem? Bom dia, Ari. Bom dia a toda a audiência da rádio. Professor, tão aguardado tarifaço do Trump, que agora nem é mais amanhã, dia 1º de agosto, ele transferiu para o dia 6, que é na próxima quarta-feira, né, que é quando começa a vigorar. Queria que você analisasse o que se esperava e o que veio lá dos Estados Unidos. Ari, é muito interessante o fato em si. O Brasil tem 200 anos de relações diplomáticas relativamente estáveis com os Estados Unidos. Ao longo desse tempo, houveram alguns momentos de tremor, vamos dizer assim. Um primeiro que a gente pode destacar é o próprio apoio do governo americano na ditadura militar, né? Esse suporte é uma intervenção americana, né, buscando resguardar interesses americanos, mas interferindo na política interna de um país. Esse foi um primeiro ponto, mas ele foi superado já há muito tempo. Mais recentemente, foram descobertos através de vazamentos da inteligência americana que os Estados Unidos espionavam a presidente Dilma, 29 ministros do governo, que a Petrobras estava sendo espionada. Então, são, vamos dizer assim, fatos que de fato causaram tremores nas relações, mas Ari, nada causou tanta espécie como o tarifaço do Trump, né? Porque em certo momento ele escalou a coisa a tal ponto em que a gente imaginava que de repente pudesse quebrar, né, ou romper com essas relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos, né, do ponto de vista político, econômico, comercial e de tudo mais. Mas onde é que eu quero chegar? É que quando o Trump faz isso, escala desse jeito, ele nos mostra um abismo. Como será se isso acontecer? E na contação de história tem uma coisa muito interessante que é o e se. Quando ele nos mostra o abismo, a gente consegue parar, visualizar e a gente pode começar e se a gente não cair no abismo? Que tal construirmos uma ponte para ultrapassar esse abismo? Eu acho que esse é o grande aprendizado que a gente tem para tirar, né, desse fato. Ou seja, diminuir a dependência da nossa economia dos Estados Unidos? Exatamente, exatamente. Eu penso que precisamos caminhar para isso, para que sejamos mais autônomos, para que sejamos mais... reforce essa independência que foi declarada lá atrás por Dom Pedro I e que ainda hoje a gente peleja para conseguir, Ari. Eu acho que esse é um primeiro ponto para a gente começar a aprofundar a questão. Sim, então nós temos aqui uma fala do professor Fernando Galvão que tem tudo a ver. A gente diversificar os nossos parceiros econômicos. Não ficar tão concentrado nos Estados Unidos. Mas aí como é que a gente vai fazer? Porque a segunda opção, melhor opção é a China. Mas aí se a gente ficar também concentrado só na China, também ficaria com uma dependência da China. Vai que na frente a China resolve fazer algo parecido. O senhor, como economista, professor de economia, indicaria uma diversificação maior, tipo, vamos dividir aqui, Estados Unidos, China, União Europeia, Mercosul, vender também para a Ásia, mercados asiáticos. Qual a sua avaliação? Um primeiro ponto que a gente pode fazer é estar monitorando, né, e fazendo a gestão das cadeias de suprimento, das cadeias produtivas aqui, né, olhar para a pauta de exportação brasileira. Ari, tem dois tipos de países no mundo. Os países que produzem tecnologias, inovações e novos conhecimentos. E os países que consomem tecnologias, inovações e novos conhecimentos. Qual é a grande questão? O Brasil precisa de um plano para fazer essa transição. Precisamos sair da mesa que consome para a mesa que produz. Porque quem produz é quem toma decisões. Toma decisões, inclusive, a revelia da ONU, a revelia da OMC, da fragilidade das instituições multilaterais, né, que deveriam regular ou mediar essas questões.
Então, o Brasil precisa fazer isso. Um dos pontos é monitorar essas cadeias produtivas, né? E aí a gente precisa de uma composição interministerial para estar fazendo este acompanhamento, indicar onde é que nós somos mais vulneráveis, onde é que somos menos vulneráveis. Por exemplo, na soja, nós somos muito dependentes da China, do mercado chinês asiático. Muito, né? Muito. E a maior parte da pauta de exportação nossa. Então, como diversificar? É não ficar só na soja, é desenvolver outros produtos que tenham entradas em outros mercados, para se somar à produção de soja, de grãos. Claro. Não é reduzir a venda de soja para a China, é diversificar no sentido de vamos desenvolver cadeias produtivas para encontrar outros produtos que interessem a outros mercados. Esses produtos, comida, alimento in natura, né? São chamados de commodities, né? Isso. Que é milho, soja, enfim, arroz, feijão. E o Brasil é um grande celeiro do mundo. A gente ajuda a alimentar o mundo. Mas são produtos, como o professor explicou, que eles têm um baixo valor agregado. Isso, um baixo valor agregado, um baixo valor estratégico também. Sim. E a gente precisa evoluir. Isso seria uma nova industrialização do Brasil? Sem dúvida. Porque, veja, são produtos de baixo valor agregado e que tem, Sim. e tem outros produtores concorrentes em outros países. É uma disputa muito grande. Entendi. Entende? Se entrarmos em outros mercados, se desenvolvermos outras cadeias produtivas, não são todos os países que são capazes de produzir. Tipo por exemplo, a Embraer que produz os aviões da Embraer, né? Mas deixa eu destacar aqui um ponto. A Embraer, ela precisa completar o ciclo produtivo, porque muito componente eletrônico depende dos Estados Unidos, ela importa de lá. Ela importa e depois vende o avião pronto. E vende para lá. Já aconteceu de Embraer ter encomendas de jatos para a Venezuela, na época do Hugo Chávez. E quando o Departamento Americano de Defesa olhou, porque eles investigam, eles avaliam, claro. Quando eles olham o movimento da Embraer de encomenda de dispositivos eletrônicos, viram que era para produzir jatos para vender para a Venezuela do Hugo Chávez. Os Estados Unidos suspenderam o repasse desses componentes eletrônicos. Que não, vocês vão dar aí armamento para o nosso inimigo. Entende? Então, é esse tipo de dependência que precisamos eliminar. Porque a gente não produz os componentes eletrônicos. Claro. Professor Fernando Galvão, o tarifaço veio menor do que o esperado. Quase 700 produtos ficaram de fora. Pelo menos por enquanto, né? Tarifaço que começa na próxima quarta-feira, dia 6. Produtos muito importantes, como as carnes e a soja, ainda são tarifados. Mas outros também muito importantes, como o suco de laranja, por exemplo, os aviões da Embraer ficaram de fora. O senhor avalia que esse impacto foi drasticamente reduzido na nossa economia ou ainda é um impacto muito grande? Vamos lá, Ari, reduziu muito o impacto, reduziu muito a profundidade do abismo que o Trump nos apresentou. Não é tão fundo assim o abismo, mas deixa eu dar um exemplo bem objetivo. Cadeia produtiva do mel aqui no Piauí. Continua afetada, né? O mel, eu não tive tempo para pesquisar se o mel está isento. Continua. Então veja, Ari, o mel aqui no Piauí, na nossa pauta de exportação, ele corresponde de 2 a 3% da nossa pauta. É pouco. Mas, para quem atua na cadeia produtiva, é tudo. É tudo, né? Essas famílias sobrevivem dessa E é a agricultura familiar. Sim. Que produz, que repassa para uma cooperativa, que faz o intermédio para que esse produto chegue em 80% no mercado americano. Então, o impacto é bem menor sobre o PIB, sobre várias cadeias produtivas que foram isentadas dessa tarifação, porque elas apertavam no calo americano. Sim. Não é? Elas gerariam inflação lá dentro dos Estados Unidos e isso não é interessante. Seria muito ruim para eles também. Certo, né? Um desgaste político grande. Mas isso aumenta a possibilidade do governo de monitorar as cadeias produtivas afetadas e ter programas de ajuda para as empresas e para os funcionários.
Ari, eu penso que é um clima de guerra que nós temos que ter, de fato. Né? Sim. Não guerra contra os Estados Unidos, porque não podemos topar isso, nem é interesse. Mas é uma guerra contra a nossa dependência. Né? Então, acredito que monitorar é uma coisa tipo pandemia. Quais são os setores que vão ser afetados? Que suporte podemos dar à linha de crédito e outras transferências de renda para as pessoas diretamente atingidas e para as cadeias produtivas atingidas, como Claro. o mel lá de Simplício Mendes, de Oeiras e de Picos, que são os principais produtores. Professor Fernando Galvão, a gente falou aqui no programa Agora, que vai lá também aqui na rádio na 90.3, que os Estados Unidos estão aí numa tentativa muito grande de não perder a hegemonia mundial para a China, Sim. o que pode acontecer nas próximas décadas. Todas essas ações do Trump também fazem parte desse jogo americano para continuar sendo a maior potência mundial? É o pano de fundo. A questão política que o Trump coloca, ela vamos lá, os agentes internos que estão conspirando contra o Brasil, eles deram uma narrativa. Forneceram ao Trump a narrativa. Uma né? narrativa. Mas o interesse do Trump é outro. É mais pragmático. É tanto que ele não tarifou tudo. Né? Então, ele é mais pragmático. E a intenção é de tentar reduzir. Porque a China, ela... Me lembro demais, Ari. Em 2000, eu comecei... Eu me formei em economia em 2005. Em 2006, 2008, eu estava dando aula na Federal. E eu assinava o jornal Valor Econômico. E na época eu li um artigo que dizia assim: o mandarim vai se tornar o idioma mais demandado do mundo. Naquela época não era. Né? E se a gente sai de lá para cá, né? Vão aí 19 anos, se concretizou. Por quê? Porque a China ampliou o seu grau de influência política, econômica, militar, tecnológica, cultural. Então, a China expandiu muito nesse tempo. Nesse período todo, a China cresceu aí entre 9% e 11% ao ano, né? Crescimento chinês, muito expansivo. Ela ultrapassou Japão e Alemanha como grandes economias mundiais que ficavam atrás dos Estados Unidos. Está nos calcanhares americanos. A economia americana nunca esteve tão debilitada, né? Tão fragilizada. E nós temos um jogo geopolítico diferente, temos os BRICS organizados, nós temos algumas iniciativas de se fazer comércio internacional sem necessariamente usar o dólar como padrão monetário internacional, né, usando outras Isso fragiliza ainda mais os Estados Unidos. Fragiliza porque o que é que sustenta a hegemonia do Império Americano? O fato dele emitir dólar, que é o padrão monetário internacional. E ele emite quanto quer, né? Emite quanto quer, e a partir daí ele faz, ele tem, vamos dizer assim, arsenal, ele tem cartas no baralho, suficientes para colocar na parede União Europeia, Japão, Indonésia e todo mundo para tentar obter aí ganhos comerciais, mas através de práticas e de negociações desleais. Sim. Chega a ser desleal. Professor Fernando Galvão, para a gente concluir, o senhor acredita que o Trump vai continuar com esses movimentos inesperados, aparentemente erráticos, tipo, é quarta-feira que vem, dia 6, mas ele pode até lá alterar de novo, e de novo, e de novo, e de novo? O Trump, ele usa a teoria do louco. Essa teoria foi... Como é essa teoria? Você conhecia, Luzica? Teoria do louco. Confesso que eu estou ouvindo pela primeira vez. Ela foi popularizada na época do Richard Nixon na economia americana. Sim. Na política americana, em que na época da Guerra Fria, ele de fato era muito ostensivo nas ameaças nucleares e militares, a ponto de nas negociações usar isso para obter vantagens. Então, ficou muito famoso no Nixon, ele ia ao extremo para, nas negociações, colher o que de fato ele tinha as reais intenções.
E o Trump, ele emula, ele vai modelar o Nixon nesse sentido. E ele vai para os extremos. Ele diz que vai tomar o canal do Panamá. Ele diz que vai tomar o Alasca. Ele diz que ele escala muito, ele quebra a fronteira do absurdo. Vai tomar a Groenlândia da Dinamarca. Sim. E vai tomar o canal do Panamá e vai mudar o nome do Golfo do México para Golfo dos Estados Unidos. Isso. Entende? Então ele escala para colher menos. Entendi. Anexar o Canadá. Anexar o Canadá e com o México e com todo mundo ele faz isso. Com a China ele não conseguiu. Né? Mas com a União Europeia... Né? Com a União Europeia foi um absurdo. A presidente da União Europeia... A Ursula von der Leyen. Ela teve que ir para um campo de golfe para conversar com o Trump, para afinar as conversas. Que humilhação, hein? E isso é desleal com parceiros comerciais. Ao ponto que o Trump faz isso, ele tem conseguido elevar as tarifas, tem conseguido vitórias, ao tempo em que ele também está corroendo a confiança americana. Isso tem um custo no longo prazo, no médio e longo prazo, isso tem um custo que pode voltar negativamente para os Estados Unidos. Sem dúvida. Professor, a gente vai continuar, né, Lutz? Quando a gente precisar aqui aguardar os movimentos econômicos, a gente vai novamente acionar o professor economista Fernando Galvão. Muito obrigado por ter vindo aqui conversar conosco. Obrigado, Ari. Fazia tempo que a gente não interagia, mas muito obrigado pelo convite e sempre que vocês precisarem e eu puder ajudar, eu estou à disposição. Maravilha. Obrigado, professor.